Então, aos poucos, o carnaval passou a ser 4 dias marcados pelo cometimento de excessos. Da pessoa ser aquilo que ela não foi, ou porque não pôde ser ao longo do ano, ou porque definitivamente não era. Então é uma inversão. Então é um momento em que o rico se veste de pobre, o pobre se veste de rico, os homens comumente machistas se vestem de mulheres e alguns usam máscaras, enfim. O carnaval seria esse sair dos limites, irromper as convenções sociais. Então é exatamente essa ideia que marca o carnaval. Uma coisa muito interessante é o carnaval é associar essas festas, esses festejos com a comédia dell'arte. Antes, porém, vale aqui um registro pelo seguinte: todos nós sabemos que naquela época o teatro, a cultura era coisa para pessoas endinheiradas, pessoas afortunadas. Né? O teatro era um lugar em que as pessoas precisavam pagar para entrar nesse lugar, etc, etc. Então não era para pobre. Então era preciso criar alguma coisa que pudesse também divertir as pessoas menos favorecidas financeiramente, né? Os pobres, enfim. Então começaram a aparecer trupes, principalmente na Itália, na França, e essas trupes tentavam fazer o quê? Criavam personagens e esses personagens eles iam se adequando e as histórias eram contadas segundo a situação do próprio local. É aquilo que a gente chama de o teatro improvisado. A isso dá-se o nome de a comédia dell'arte, né? Então isso pode ser, na verdade, se aplica, são várias companhias de teatros, de teatros mambembe, vamos assim dizer, em toda a Itália, França, etc, etc. E é claro que, nesse sentido, acabaram sendo eternizados alguns personagens muito interessantes e que o carnaval acabou incorporando. Todos nós sabemos que no carnaval existe, pelo menos no carnaval de salão, as pessoas se travestem, né, se vestem com outras roupas, se fantasiam e as fantasias mais comuns estão, em certa medida, associadas um pouco à comédia dell'arte. Né? E aí eu quero lembrar 3 personagens importantes. A figura do Arlequino, a figura da Colombina e a figura do Pierrot. Pierrot, na verdade, é um nome em francês, mas que na Itália Pierrot é chamado de Pedrolino. Pedrolino. Então você tem o Pedrolino, o Arlequino e a Colombina. Bem, o Pierrot, ele é um servo, uma pessoa pobre, trabalhadora, e que se apaixona pela Colombina, também uma pessoa pobre, bonita, trabalhadora, mas que não corresponde a esse amor que Pierrot tem por ela. E num dia de carnaval, a Colombina acabou conhecendo um outro servo, esse um pouco mais extrovertido, que é o Arlequino. E se apaixona pelo Arlequino depois de beijá-lo. E o Pierrot mantém esse amor platônico pela Colombina, mas a Colombina morre de amores pelo Arlequim, né? Arlequino, Arlequim, enfim. Então esses são 3 personagens que aparecem muito nos bailes de carnaval, né? O Pierrot, apaixonado, geralmente ele se veste um macacão preto com motivos brancos, com bolas brancas, uma lágrima saindo dos olhos, né, para dar a ideia de, né, que sofre de tanto amor que tem, mas um amor não correspondido. A Colombina também, né, que acaba ficando muito iludida, achando que o Arlequim vai continuar dando atenção para ela depois que o carnaval passar, mas não é bem assim. O Arlequim quer mais um romance, um caso, né, fortuito, frívolo, durante as celebrações, e o Arlequim, ele está
está afim também de arrumar outras pessoas, enfim. Não é uma pessoa que se vincula muito à colombina que tanto morre de amor. Então é um pouco esse romance, né? Esse triângulo amoroso que se coloca aí, e isso acaba passando também para o carnaval. Então são personagens muito fortes, nós vamos encontrar aí nos salões, nos bailes de carnaval, pelo mundo afora. E também lá na Itália, costumou usar muito o carnaval, os bailes de máscaras, né? Então famosos, porque você coloca a máscara e aí você, mascarado, ninguém sabe quem é você, você fica no anonimato e vamos aproveitar os dias de excesso e cometê-los sem culpa e sem constrangimento para quando a festa terminar. Então as pessoas se mascaravam, né, usavam as máscaras e faziam naturalmente aquilo que quisessem nesses dias de celebração, nesses dias de excessos, os dias da festa da carne, os dias de carnaval. E no caso de Portugal, já que Portugal, durante a época moderna, colonizou o Brasil, as comemorações de carnaval era da seguinte maneira: as pessoas muito ricas iam para as ruas, geralmente ficavam sobre algumas carroças, né, uns carros alegóricos, e os pobres não tinham nenhuma possibilidade de estarem ali desfilando. Então aos pobres cabia exatamente o quê? Acompanhar, né, ser espectadores daquela festa que está sendo feita e muito bem aproveitada pela burguesia, pelos nobres portugueses. Isso acabou, em certa medida, vindo para o Brasil, já que era colônia portuguesa no século XVII, que eram a gente chama isso de entrudos. Então, os entrudos, muito típico em Portugal do século XVII, veio para o Brasil, para a corte, né, para a sua grande colônia, e os brasileiros, todos, podiam comemorar nessa situação. As pessoas ricas iam para as ruas e os outros tinham que comemorar apenas sendo espectadores dessa situação. Bom, isso durante muito tempo, até o final do século XIX, mas aos poucos, como os pobres eram em maioria, eles iam tomando as ruas e a festa acabava sendo uma festa de descontrole. As autoridades não conseguiam controlar os entrudos, por isso que tratou de estabelecer algumas restrições aos entrudos, isso no final do século XIX, sem, contudo, acabar com os entrudos. E nesse momento, as pessoas mais afortunadas começam a perceber que não dá para ficar muito misturada com os pobres nas ruas. E aí começam a criar os salões, e nesses salões os bailes de máscara. Vão trazer isso exatamente da Itália, né? Então, enquanto você tem no Brasil, no final do século XIX e no século XX, os bailes de máscaras, só para a elite, você tem na rua os entrudos, né? Aí é a partir daí que começaram a surgir as associações carnavalescas no Brasil. E, produto disso, nós temos as escolas de samba, os blocos de carnavais e por aí vai.